Fala galera gremista, aqui é Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais. E primeiramente obrigado aí pelo número de visualizações que estão crescendo muito, o número de inscritos também, estamos lá naquela meta rumo aos 1.000 inscritos, falta pouco mais aí de 70 inscritos, a gente vai bater essa meta aí, tá certo? Então deixa o like, se inscreve no canal aí que isso ajuda muito a espalhar o nosso conteúdo aí, tá certo? Bom, passado aí pouco mais de 24 horas do jogo, da derrota para o Ceará, ontem lá em Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, 2-0, eu comecei a ler muita coisa aí nas redes sociais, em outros canais de YouTube também, de gremistas, de jornalistas e tal. E um assunto me chamou a atenção, mais até do que os inúmeros pedidos de demissão do Gustavo Quinteiros, pro Gustavo Quinteiros. Foi a questão de quem é a culpa, sabe? É só o Quinteiros? Qual é a parcela de culpa da direção? Qual a parcela de culpa dos jogadores? E na minha opinião, é um misto. As três partes têm culpa. E eu aqui vou elencar para vocês, na ordem que eu acho real, de culpados, digamos assim, sobre esse momento do Grêmio. E que o momento que até de resultado não é um momento tão ruim, né? O Grêmio perdeu acho que 3 vezes no ano, 3 ou 4 vezes no ano apenas, né? O Grêmio perdeu 2 jogos para o Juventude, um Grenal, né? E agora para o Ceará, 4 derrotas no ano apenas, né? O brasileiro tá aí, ganhou uma em casa, perdeu a fora, ganhou uma fora na Sul-Americana. Se for olhar do ponto de vista de resultado, de pontos, não é ruim o que está acontecendo. Mas do ponto de vista de... Deixa eu vou trocar a luz aqui. Porque está piscando. Pelo visto a minha luzinha aqui está dando os doces. Enfim. Do ponto de vista de pontos, então, não é tão ruim o que está acontecendo. O problema é que dentro de campo a gente não vê nenhum tipo de evolução real do time, né? A vitória contra o Atlético dependeu de uma atuação digna de Manuel Neuer, do Volpi, de Buffon, né? E é tudo muito por acaso, a gente está vendo as coisas acontecer tudo muito por acaso. E eu começo falando pela diretoria, e a gente tem que obrigado a voltar bem atrás nisso, porque nas eleições o Alberto Guerra vendeu como principal ponto da campanha dele a questão do profissionalismo. E na época eu até comentei que não fazia sentido tu falar em uma campanha sobre profissionalismo e ter à frente, comandando esse time, o Renato, que para mim é a antítese do profissionalismo. Ele é um cara centralizador, é tudo nele, é um cara que não ouve médicos, não ouve fisiologistas, passa por cima desses setores, ele mesmo já falou isso abertamente, e ele que sabe de tudo, e ele que manda e deu. Isso não casa bem com o profissionalismo. E voltando, e depois indo um pouco mais para frente, a gente for ver o ano passado, recentemente no podcast, o Renato falou que quando os jogos voltaram após as enchentes no Rio Grande do Sul, algo ali em torno de junho, talvez, ele já havia avisado o Alberto Guerra, a direção do Grêmio, de que ele não ficaria, que ele ia dar um tempo. Ou seja, ali o Alberto Guerra, como presidente, ele tinha 2 opções. Ele demitiu o Renato ali, porque estaria ali um profissional claramente que já não estava mais com a cabeça no Grêmio, ou mantinha o Renato até o fim da temporada, como de fato ele fez, mas já começava a agir no mercado em busca de um substituto. E o Campeonato Brasileiro acabou, a temporada acabou, e o Guerra ainda foi, no outro dia, após o campeonato acabar, ele ainda foi tentar uma última cartada para o Renato continuar. O Renato avisou que não quis. Quase um mês depois do campeonato acabar e do Renato ir embora, o Grêmio anunciou o Quinteiros. E o Quinteiros, vocês se lembram no vídeo que eu fiz, o Quinteiros era a 5ª opção do Guerra. A primeira opção era a permanência do Renato,
A segunda opção era o Tite, que não quis trabalhar no futebol brasileiro. A terceira opção era o Crespo, que fez exigências que o Grêmio não acatou, financeiras e de contratações. A quarta opção, o Pedro Caixinha, que o Grêmio tomou o balão e ele foi para o Santos. E aí sobrou o Quinteiros, que eu nem sei se realmente estava nessa lista do Grêmio, mas ele era o campeão argentino, o Grêmio foi no Quinteiros e fichou o Quinteiros. Então aí já começa a culpa da direção, porque o Grêmio hoje está sendo treinado pela quinta opção, e que talvez só é a quinta opção porque o Grêmio levou um mês para contratar um substituto para o Renato. E o mesmo vale até para algumas posições em campo. Né? Já se sabia dentro do Grêmio que o Reinaldo não ficaria desde o meio do ano. E o Grêmio começou o campeonato tendo o Mike e um zagueiro da base improvisado como lateral esquerdo, que o Grêmio não contratou ninguém. Né? Então a direção ela tem uma grande culpa no cartório sobre o que está acontecendo. E vindo ainda para esse ano, desde que chegou, o Quinteiros falou muito sobre contratações. E ele nem citava como reforço, ele citava como substituições, no caso, né? Complementos para o grupo, porque ele falava muito de jogadores que saíram e não foram colocados outros no lugar, né? Uma recomposição de grupo, digamos assim. E os jogos foram passando, de vez em quando chegava um reforço, até que veio um pacotão lá na reta final, no último dia da janela, o Grêmio anunciou lá 3, 4, 5 jogadores. E aí esses jogadores chegaram praticamente para jogar a semifinal do Campeonato Gaúcho e estão aí agora, vários deles têm 4, 5 jogos com a camisa do Grêmio. Essa é a parte da direção. Demorou para procurar um técnico, tomou balão de um que já não era isso tudo, demorou a entregar os reforços pro treinador, beleza. Na parte do Quinteiros, para mim está muito óbvio. O Quinteiros começou jogando de uma maneira que encantou a todos contra adversários fracos no Campeonato Gaúcho, e acho que todo mundo se iludiu um pouquinho, inclusive eu, porque vi isso dentro de campo também, pessoalmente, fui no jogo, assisti. E começou os jogos mais difíceis e talvez aquele modelo de jogo não encaixou. O Quinteiros não viu uma saída naquele jogo e começou a jogar de uma maneira que, cara, o campo está mostrando que não está dando certo e que provavelmente não vai dar certo. Um modo de jogo de ligação direta, de um futebol muito direto, mas de um futebol onde a bola passa por cima toda hora do meio campo. Um meio campo sem criatividade, sem meias, onde o Grêmio conseguiu, no jogo contra o Ceará, por exemplo, ter a posse de bola e troca de passes no desespero. Ele colocou o Cristaldo, colocou o Monsalve, o Ceará já estava todo atrás, né? E outra parte que o Quinteiros também está errando é na insistência de alguns jogadores que claramente não deram certo e não vão dar certo no Grêmio. O Pavon é o principal deles, né? O Gemerson está sendo o principal deles, junto com o Pavon, né? E essa insistência de jogar num esquema que parece realmente não estar funcionando. E eu não sei realmente se o Quinteiros está aberto a mudar isso aí. E por último, os jogadores, cara. Porque, por exemplo, tu vai ver o jogo de ontem, é impossível tu falar sobre o jogo de ontem e não levar em conta a burrice do meu lateral esquerdo, e essa é a palavra, de ir para uma disputa de bola dentro da área para tapar um cruzamento com os bração abertos achando que é Jesus Cristo. Não tem como tu falar sobre o jogo de ontem e não falar sobre os 2, 3 gols perdidos que o Arezzo teve. O de cabeça, então, era obrigação ele pelo menos acertar no gol. Tem quedas de rendimento? Claro que tem queda de rendimento, porque pelo esquema, não sei, mas tem vários jogadores aí que não estão rendendo o que já renderam, como o Vila Sante, por exemplo. O Cuejar não é nem sombra do Cuejar que a gente conhece, não está nem conseguindo jogar. O Monsalve, quando entra no desespero, querendo driblar todo mundo, porque ele joga um jogo sim e 5 não. Então, tem uma questão aí também de culpa também dos jogadores. Jogadores com um QI, digamos assim, muito baixo, que às vezes não sabem fazer o básico, o mínimo ali, um passe, acertar um passe de 2, 3 metros pela lateral, de tirar uma bola e prestar atenção na recomposição, coisas muito simples para quem está vendo o jogo, entende?
Coisas muito simples para quem está vendo o jogo. E que parece que lá para eles dentro de campo isso não é tão simples assim. Então, para mim, não existe assim um super culpado. Existe uma porcentagem de cada setor. Diretoria, acho que em primeiro lugar, porque é quem manda, é quem tem o poder da decisão, o poder de mudar alguma coisa se assim vê que precisa mudar. Em segundo lugar, o Quinteiros, é óbvio, ele é o técnico, ele é que manda no time. E os jogadores, porque, cara, ninguém vai me convencer que esse grupo de jogadores do Grêmio é um grupo de jogadores ruim, é um grupo para disputar parte de baixo da tabela. Eu já falei aqui, esse grupo do Grêmio tem totais condições de ficar aí entre os 8 primeiros do Grêmio, do campeonato, na primeira parte da tabela, disputar de repente uma vaga para Libertadores, uma vaga indireta, provavelmente, né? Ninguém vai me convencer de que é um grupo de bagres. Então, os jogadores também têm culpa de não estarem desempenhando o mínimo que seja dentro de campo para fazer também as coisas funcionarem. Tá certo? Escreve aí o que tu acha. Diretoria, técnico, jogadores, quem é o maior culpado pelo momento do Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais. Feito.